Fala, enraizados, tudo bem com vocês? Estou eu aqui pela milésima vez tentando gravar esse vídeo, tentando fazer essa formação sobre a tentação. Tá difícil, mas tudo bem, né? Faz parte da jornada. E bem, eu não vou me delongar tanto quanto eu falei nas aulas ao vivo, porque lá eu consegui esmiuçar ponto por ponto, né? Ia conversando com o pessoal. Então aqui eu serei mais direto ao ponto, tá bom? Então, como vocês já sabem, nós entramos na semana da tentação. E olha só, lá na nossa primeira semana, na nossa mini semana, nós falamos sobre o amor de Deus. Meditamos na Lexio Divina sobre esse amor de Deus, porque eu falei que nós não devemos ir para o deserto, nós não podemos ir para o deserto sem nos lembrarmos, sem termos a consciência de que somos amados por Deus. Por isso que Jesus, quando ele é batizado, o Pai fala isso para ele, né? Eis meu filho muito amado, em quem põe todo o meu afeto. Então, consciente deste amor, consciente de que o Pai estava com ele, a palavra vai dizer, não no evangelho que a gente leu no domingo deste ano, mas se você for em Mateus narrando o mesmo fato, ele vai dizer que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Então olha só, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Eu falei para vocês aqui que o deserto é um lugar onde nós revelamos, onde Deus revela o que há dentro do nosso coração, onde nós descobrimos o que é que existe dentro de nós. Trazendo isto à tona, nós conseguimos então purificar o nosso coração, preparar o nosso coração para adentrar na promessa, assim como o povo de Deus, lá o povo hebreu, lá no Egito. Eles estavam sendo preparados para alcançar a promessa. Jesus aqui no deserto estava preparando a sua alma para começar a missão, a sua vida pública. Então nós passamos pelo deserto para sabermos o que há no nosso coração e ali nos prepararmos, nos purificarmos para conseguirmos abraçar o novo de Deus, para entrarmos num novo nível de intimidade, para alcançarmos as promessas dele para a nossa vida, para que o nosso edifício espiritual seja bem fundamentado e bem construído, para que lá na frente, quando Deus derramar a graça dele sobre mim, não seja pesado demais para a minha personalidade, para o meu ser, para o meu coração, sustentar esta graça, para que quando Deus lançar a semente dele, o meu coração seja terra fértil, para que possa dar frutos. Entende? É isso que o deserto bem vivido causa em nós. É sempre um crescimento. É certo, então, que nós seremos tentados no deserto. E o que é isso? O que é a tentação propriamente dita? E bem, aqui cabe eu fazer uma distinção. Existem dois tipos de tentação. Presta atenção, existem dois tipos de tentação. O Salmo 33, no versículo 15, vai dizer para nós: evita o mal e faze o bem. Só, evita o mal e faze o bem, ou para a nossa linguagem, né? Faça o bem. A tentação vai aparecer exatamente dentro dessas duas realidades, de fazer o mal ou de evitar o mal e fazer o bem ou deixar de fazer o bem. Quando nós somos tentados a fazer o mal, nós estamos passando realmente pela tentação, como nós usamos nessa linguagem do dia a dia mesmo. Nós estamos sendo tentados a praticar o mal. Esse tipo de tentação é uma tentação que não vem de Deus. Quando o objetivo, quando a finalidade da tentação é te levar à prática do pecado, à prática do mal, essa tentação virá ou da minha concupiscência interna, né, da minha concupiscência interior, nós iremos falar melhor sobre ela, ou do demônio, ou sobre o mundo. São Tiago vai dizer isso para nós na sua primeira carta, no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Então, veja bem, essa tentação que quer nos levar ao mal, que o objetivo dela é nos induzir ao pecado, ela é causada pela concupiscência que habita dentro de nós. Boécio, ele dizia que nenhuma peste é mais danosa, é mais nociva do que o inimigo familiar. E é exatamente por isso que a concupiscência é o pior dos inimigos, porque ela é interna, ela está dentro de mim, ela provém de mim. É uma inclinação que eu tenho que me leva ao mal, à prática do mal. E cada um será tentado segundo a sua própria concupiscência. O que significa que a maneira com que eu sou tentado não é igual à maneira com que o ciclano é, do que o outro ali na esquina é tentado. Cada um tem uma concupiscência em si e é sobre ela que nós seremos tentados, através dela que nós seremos tentados interiormente, uma inclinação.
De repente um é mais tentado à mentira, outro ao orgulho, outro à impaciência, à raiva, à explosão, outros à sensualidade exacerbada, à luxúria. Enfim, cada um é tentado segundo sua própria concupiscência. É ela que nos induz a este pecado. E ele continua: a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a concupiscência ela me incita ao pecado. Se eu consinto com esta tentação provinda da concupiscência, eu dou o meu consentimento a ela, eu caio em pecado, o pecado se concretiza. Caindo em pecado, o que me acontece depois é a morte. É a morte espiritual, é a morte dos nossos sentimentos, da nossa amizade com Deus, da desesperança que vai tomando conta do nosso coração, da insegurança, os traumas, os medos. A morte vai se apossando no meu coração aos poucos. E não só essa espécie de morte, né? Mas a morte física também. É exatamente por isso que Jesus vem e paga a conta no nosso lugar. Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus vem e paga essa conta no nosso lugar. Nós deveríamos morrer. É justo, é para cumprir a justiça divina. Então Jesus vem e cumpre a justiça divina no nosso lugar. Ele morre no nosso lugar. Mas essa morte, ela continua acontecendo porque ela vai minando a nossa vida, a nossa vitalidade aos poucos. Mas nos atentemos ao fato de que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Essa tentação aparece então primordialmente por esse inimigo interno, que está dentro de mim mesmo, que é a concupiscência, essa inclinação. É um vício, é um desejo natural que eu tenho a coisas ruins que me afastam de Deus. No entanto, existem outros dois inimigos externos, que é o demônio e o mundo. E eles vão me tentar a partir dessa concupiscência interna em mim. Essa concupiscência é uma brecha sobre a qual a tentação exterior chega até mim. Então, tudo que nós formos fazer daqui para frente, ao longo dessa semana, será pautado especialmente aqui, nessa concupiscência. Nós vamos buscar identificar e fechar essas brechas. Nós não vamos resolver a nossa vida em uma semana. Seria maravilhoso se assim acontecesse. E é possível? É possível. Deus pode te conceder uma graça sobrenatural, extraordinária, e a coisa acontecer. Mas não é este o esperado, não é assim que a coisa acontece. Afinal, a tentação é certo que nos acompanhará a nossa vida toda. Por que isso? Porque uma tentação superada é virtude comprovada. Tentação vencida é virtude comprovada. Eu mostro que eu amo a Deus verdadeiramente. Quando você supera, quando você vence a tentação, 3 coisas acontecem. Você prova o seu amor a Deus e este amor aumenta. Você cresce em virtude e você aumenta o seu grau de glória no céu. Você recebe uma coroa imperecível, a coroa da fé, que é reservado para aqueles que amam a Deus. São Tiago fala sobre isso para nós também, aqui também no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida, que Deus reserva àqueles que o amam. Portanto, se eu suporto a tentação, eu estou mostrando que eu amo a Deus verdadeiramente. E existe algo reservado por Deus para aqueles que o amam, que é essa coroa da vida eterna, essa coroa de glória, que aumentará quanto mais eu der os meus passos na fé e vencer as tentações. Então é por isso que lá no e-book que eu mandei para vocês no grupo, o título é Tentação, Glória ou Perdição. Porque se eu cedo à tentação, eu me perco. Mas se eu venço ela, isso é motivo de glória. Isso é motivo de glória para nós no céu. Cresceremos em virtudes, provaremos nosso amor a Deus, cresceremos, iremos amadurecer e iremos cada vez mais dando passos rumo à santidade. Portanto, a tentação ela não é um mal terrível, onde eu devo ser evitado, que eu não tenha tentações. Isso não vai acontecer. E a gente consegue ver isso lá no Pai Nosso. Quando nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação. Eu não estou falando para Deus me livrar da tentação. Eu estou falando para Ele não me deixar cair. Eu peço para que Ele me livre do mal, mas da tentação não. É só para que eu não caia, porque ela pode ser para mim motivo de salvação. A luta que travamos contra a tentação, contra a nossa concupiscência, é o que vai fazer com que nós cresçamos, nós sejamos pessoas maduras e possamos um dia alcançar a santidade. Ao longo dessa semana nós iremos tratar exatamente sobre isso, sobre essa concupiscência interior que gera essa brecha pela qual eu sou tentado também pelos 2 outros inimigos da minha alma, saber, o demônio e o mundo. Nós iremos destrinchar isso daqui ao longo dessa semana, tá bom? Mas eu falei para vocês que tem um outro tipo de tentação.
Essa tentação da qual eu falei até aqui é a tentação que nos induz ao mal. E se eu venço, eu estou educando a minha alma a evitar o mal. Como diz o Salmo 33, no versículo 15. Evita o mal. Eu estou educando a minha alma para evitar o mal. Mas o Salmo continua dizendo, faça o bem. E é aqui que entra a segunda tentação, o segundo tipo de tentação, que na verdade aqui, essa tentação ganha um outro nome, dado por provação. Aquele primeiro tipo de tentação que nos induz ao mal, né, e que eu estou educando a minha alma a evitar este mal, não vem de Deus. Agora, esta provação que me induz à prática do bem, a diferença dessas duas é exatamente essa. A primeira me induz ao pecado, a segunda está me levando a praticar um bem. Ela me induz a praticar um bem e eu experimento um certo tipo de provação, de sofrimento para conseguir realizar isso, para alcançar a perfeição, para realizar atos bons. Quando o sofrimento, aquela tentação aparece e eu preciso praticar um ato bom, por exemplo, quando eu vou fazer um jejum, quando eu quero organizar minha vida de oração, quando eu quero rezar bem, quando eu quero realizar atos de amor às pessoas, aparece um certo tipo de tentação, né, fazendo para que a gente não abrace aquilo. Não faz isso não precisa de tanto, não vai por aí, esse jejum aí está sendo muito maluco, não vai adiantar nada, a sua oração não adianta, a sua oração não resolve nada. Quando o sofrimento bate à sua porta, você é tentado a desacreditar de Deus, a perder a esperança em Deus, acreditar que Deus possa estar te punindo, que Deus é ruim, ou que tudo você viveu com Ele é uma mentira. Sabe, esses tipos de coisas que aparecem, que te incitam a ser bom, a realizar práticas boas, essas são as chamadas provações. E grande parte das vezes quem nos prova é Deus, porque o objetivo dele com essas tentações ou com essas provações é mostrar se nós amamos Ele verdadeiramente ou não, e principalmente nos induzir à prática do bem, nos formar no ato, na escola de fazermos o bem. Porque não basta eu evitar o mal, eu tenho que começar a realizar atos bons também. Lembra quando Jesus fala sobre quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele fica vagando, andando por aí, ou procurando algum lugar para ele ficar, para se estabelecer, né? Não encontrando, ele volta para aquela pessoa anterior, e se ele encontra a casa vazia, se ele encontra o interior da pessoa vazia, ele chama outros demônios e entra nela. De maneira que esse segundo estado da pessoa fica pior do que o primeiro. E da mesma forma, quando você deixa de praticar o mal, a sua casa está vazia, o seu interior está vazio. Você chegou no nível 0. Muita gente acha que porque está evitando o pecado, não está em pecado mortal, por exemplo, já é santo, né? Já é uma pessoa maravilhosa. Nossa, como eu sou bom. Não, a gente está no estado 0. Quando você não está pecando, quando você está evitando o mal, você está no estágio 0. Tá ali, a coisa está vazia. Você precisa preencher isso daí. Como? Realizando o bem, realizando atos bons a partir de agora. E dessa forma você vai se preenchendo também de coisas boas. Você vai aprendendo na escola do Espírito Santo, na escola do Imaculado Coração de Maria, a ser uma boa pessoa. E aí que entra a aprovação. Ela aparece para provar a nossa virtude, né? O objetivo da aprovação é provar a nossa virtude, mostrar se realmente a temos ou não, mostrar se eu amo a Deus realmente ou não. E eu vencendo essa provação, suportando ela com paciência, eu consigo mostrar que realmente eu amo. E igualmente, eu consigo crescer em virtude e aumentar o meu grau de glória no céu. Eu entro num nível maior de fé, de esperança, de caridade, de confiança em Deus, de obediência, de dependência de Deus. Eu estou falando sobre esse segundo tipo de tentação, né, sobre a provação, para que você consiga diferenciar uma coisa da outra. Mas cabe dizer aqui que nós iremos focar nesse primeiro tipo de tentação, nessa tentação que nos induz ao mal, que nos induz à prática do pecado. É sobre ela que nós iremos nos debruçar aqui durante essa semana, tá bom? Faça as meditações, faça a Lexio Divina. Todas as leituras estão alinhadas com este nosso tema sobre a tentação, sobre superá-la, sobre revestir-se do homem novo. E fiquem ligados, assistam às aulas, às formações sobre a tentação. Tenho certeza que vai te ajudar muito, afinal, Santo Tomás de Aquino já dizia que a arma contra a tentação, ela acontece a partir do dom da inteligência. Quando eu ajo a partir do dom da inteligência,
eu consigo vencer essas tentações. E Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando eu começo a conhecer, eu sei quem é o meu inimigo, eu sei como ele age, eu sei como é a dinâmica da tentação e eu sei como superá-la, eu já tenho os recursos necessários para vencer essa tentação e crescer em santidade, crescer no amor a Deus, ser enraizado verdadeiramente no coração de Jesus e permitir que a palavra dele encontre um terreno fértil em mim e possa gerar profundas raízes. Então vamos lá, galera. Foco. Não desistam, não desistam. Fiquem firmes até o final. Não morram no meio do caminho. Eu já falei para vocês e repito aqui. Eu me coloco à disposição para ajudá-los nessa caminhada dessa quaresma. Não precisam ter vergonha, não precisam ter receio. Você pode ter certeza que você me falar, eu já ouvi coisas 10.000 vezes piores. Eu me coloco à disposição então para te ajudar. O que eu não quero é que você fique no meio do caminho. Não quero que você desista, perca a esperança e morra no meio do caminho. Vamos juntos até o final. Luta, 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 luta e nós estamos juntos nessa jornada, tá bom? Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp. Estamos juntos e até mais.